Está no ar o podcast mais disruptivo do Brasil. Disrupções com Zé Leonardo e esse aqui que está no vídeo, Tony Dias. Alô, alô, fala Brasil, fala Piauí, fala Acre, Tocantins, Paraná, São Paulo, Tocantins, Paraná e São Paulo, fala Niterói, Miguel Pereira, Brejo do Pi, Manuel Urbano, Marialva e Oswaldo Cruz, que fala em todos os rincões desse país, que não é de Deus e nem um diabo, é da gente, sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir verdade, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, vê o lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. E, como em todos os nossos 45 episódios, está aqui o meu querido Tony Dias. Fala aí, Tony! Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo aí da nossa audiência. Mais uma semana chegando, estamos com a TPE, tensão pré-eleitoral, 9 dias para a gente mandar o Bolsonaro para o inferno. Tomara que a gente mande ele semana que vem, cara. Aliás, Tony Dias, faz logo seu merchan, fala da tua coluna aí que você está fazendo diariamente, não, né? Mas semanalmente aí eu estou fazendo nos nossos canais. umas brincadeiras aí na TV Popular aí que a gente montou aqui na cidade aqui. E aí eu estou fazendo um trabalho chamado Observações, que eu observo com o meu olhar as coisas que rolam no mundo. Tá bem divertido. Então tem o Disrupções e tem o Observações, né, Tony Dias? E logo teremos também digressões e transgressões, Tony Dias. Você não sabe, mas teremos isso aí. Eu tô doido para passar esse cenário que eu não quero. Eu quero conversar sobre outras coisas, cara. Pois Tá na hora da gente poder voltar. Plant Ramp lançou disco essa semana. Tá entendendo? Pois Poxa, né? Quero falar de 5G. Marcelo Falcão também fechou essa semana, né? Fechou o Rapa. O Rapa tem uma certa implicância com o Marcelo Falcão, cara. Com aquele fato do Marcelo Iuca. Eu sou muito passional. O que eu gosto do Marcelo Iuca, eu conheci Marcelo Iuca, então tem um lado afetivo, mas vamos que vamos. Pois é. Tony Dias, não só Tony Dias, mas meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos falar de voto útil, Tony Dias. Mas voto útil para quem, né? Eu acho que essa que é a grande questão. Assim, rumamos para a última semana de campanha deste primeiro turno. Quiçá a última semana de campanha destas eleições. Porque é possível, sim, que o Lula, de fato, seja eleito no primeiro turno. Então, isso é uma possibilidade, isso não é uma conjectura nossa, né? Nem uma torcida. Né? É uma possibilidade que tem sido afirmada pelos principais institutos de pesquisa do país. Tendo em vista isto, observamos 3 movimentos. Movimento 1, o da campanha do Lula, no sentido de convencer os eleitores do Ciro Gomes a votar nele, Lula, já agora no primeiro turno, para evitar qualquer chance de virada do Bozo,
ou para diminuir as chances de alguma tentativa golpista. Nesse sentido, a campanha do Lula resolveu taxar a campanha do Ciro e, por tabela, seus eleitores como linha auxiliar do bolsonarismo. Né? Isso é uma... Né? É algo que está rolando nas redes sociais lulistas. Exageros à parte, é fato que quem pode decidir se essa eleição vai ou não vai para o segundo turno é o eleitor de Ciro Gomes. E apostar no medo de uma possível, porém improvável vitória do Bozo faz sentido, já que a maior parte do eleitor deste, ou seja, do Ciro Gomes, é refratário muito mais a Bolsonaro do que ao Lula. Ao que parece, esta estratégia tem surtido algum efeito, com várias personalidades que antes apoiavam Ciro Gomes, agora apoiando o voto útil em Lula. Aliás, nem só apoiadores de Ciro, lideranças da América Latina e até mesmo Fernando Henrique Cardoso. Esse, assim, bem é o estilo dele, bem é o estilo tucanês, né? Tanto é que ele fala na mensagem, ele não cita o nome do Lula. Declaram apoio ao petista. Então, esse é o primeiro movimento. Movimento 2. Ciro intensifica os ataques a Lula, taxando inclusive de fascista de esquerda e adotando uma postura mais conservadora e até à direita em alguns temas. Por que isto? Ora, ao nosso ver, não tem outro motivo senão 2026. Como assim? Perguntará você que está nos ouvindo e vendo, né, nesse momento. Ciro sabe que não levará esta. E, no fundo, está convencido de que esta eleição já é de Lula. São favas contadas para ele. Assim, sobra ao Ciro sair desta eleição como o possível e mais viável adversário do PT em 2026, já que o futuro do Bozo e seu clã é incerto. E vamos até falar disso mais adiante. Assim, tenta atrair ou pelo menos diminuir sua rejeição dentro das bases bolsonaristas, que calcula ele estará órfão nas próximas eleições. É um movimento arriscado e pode sair pela culatra, né? Já que a base bolsonarista é muito fiel ao dito mito. E o próprio Ciro não tem o perfil que a extrema-direita gosta. Por exemplo, é nordestino, né? Já começa por aí. E mais, isto tem causado rachaduras no próprio PDT, como vimos esta semana, quando o grupo de antigos militantes do partido rachou com Ciro e já declarou voto em Lula no primeiro turno. Movimento 3. A campanha do Bozo indo para a ofensiva. Inclusive, olha só, no enterro da Rainha Elizabeth II. Olha só que constrangimento fomos, né, obrigados a passar. Usando todo qualquer espaço possível e imaginável que seu mandato oferece. Se conseguir passar para o segundo turno, não me assustaria se o dito mito mandasse distribuir gasolina e comida de grátis para a população. Aliás, como já sugeriu em um de seus programas eleitorais. E que a próxima gestão se vire para pagar a conta. Além disto, tenta atrair alguns eleitores da base do Ciro e de Simone Tebet, poucos por sinal, mas que podem garantir até um segundo turno, a votar nele, adotando também o discurso do medo, batendo na questão da corrupção e do fantasma do comunismo, que representaria a volta do PT ao poder, segundo ele, né? Em eleições de 2 turnos, meus amigos e minhas amigas, como no caso do Brasil, sempre há o voto útil, ou seja, aquele voto em que você escolhe o menos pior, entre aspas, e não necessariamente o melhor, na sua visão. E aí conta muito a rejeição do candidato.
Isso é um ponto a favor de Lula, que hoje tem menos rejeição que Bolsonaro. Essa última semana, antes do primeiro turno, será decisiva. Será também de arrepiar. Daí, só tira uma certeza. No dia 3 de outubro, o país acordará com 33 milhões de famintos para alimentar, apesar do Guedes duvidar disso. E tendo dito isto, Tony Dias, entrego esse espinhoso abacaxi a vossas mãos, para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoas. Meu camarada, voto útil para quê? A gente tem que pensar muito nessa questão do voto útil. Eu mesmo estou fazendo campanha pelo voto útil e vou fazer mesmo, porque não há condições da gente continuar com essa barbárie. E tem uma coisa muito interessante para você ver, você citou aí que Fernando Henrique sugeriu, entre aspas, um voto útil para Jair, para Lula. Bem o estilo dele, né? Bem o estilo dele. Só que o mais interessante não foi isso. O mais interessante foi segunda-feira o Roda Viva da TV Cultura, com o autor de Como as Democracias Morrem, o Steven, falando sobre... Lebovitz, né? Exatamente, bicho. E aí a cena mais pitoresca da semana foi o jornalista Joel Pinheiro, o grande cientista político que trabalha em todas as redações. Ele faz uma pergunta para o Steven que eu fiquei até com vergonha, bicho. Ele faz uma pergunta para um jornalista profissional, um jornalista que frequenta as melhores redações, que tem fontes fidedignas. Ele fala uma coisa tipo assim, Zé. Professor, eu que não gosto nem de um lado nem do outro, que já é uma geração neném. O senhor acha que eu estou sendo irresponsável de votar em um candidato que não seja o candidato que está com a grande intenção de votos? Mais ou menos assim, bicho. Aí o professor fala para ele, porra, bicho, irresponsável eu não sei, mas que você está sendo arriscado, você está. E aí ele fala que Bolsonaro tem que perder com uma vitória muito ampla nesse primeiro turno, para poder neutralizar toda essa barbárie para os seguidores dele se acalmarem. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos sobre a invasão do Capitólio é porque a diferença de Trump para o Biden foi uma diferença pequena, bicho. Se você for colocar na questão dos 2 votos... milhões de votos, né? Não foi tão pequeno assim, 2 milhões de votos, mas, né, tá. Para 300 milhões, Léo, de habitantes... Não, assim, percentualmente não, mas assim... Percentualmente, 2 milhões para 300 milhões de habitantes é um número significativo. E o modelo de votação lá não é majoritária nos Estados Unidos. Então, quando você vê o principal autor que escreveu um dos livros mais emblemáticos de como a democracia morre, falando que é necessário toda a sociedade democrática se unir, é porque algo estranho está acontecendo. E aí eu estou falando de Joel Pinheiro, que é um jornalista influenciador. O Joel Pinheiro é um cara de 30 anos, bicho. O Joel Pinheiro, para você ter uma noção de quem ele escutou uma música do Nirvana e perguntou quando o Nirvana ia tocar no Brasil. Você vê o nível do Joel Pinheiro. E aí a gente chega a 9 dias das eleições com uma então não vou perguntar nem no The Coach, The Cure, Não, vamos só no Nirvana só. É só no Nirvana só, né? Para você ver o nível do quem é Joel Pinheiro.
E aí, quando a gente chega a 9 dias antes das eleições, com o país pegando fogo, com o Bolsonaro querendo dar comida agora, querendo dar comida para o pobre agora. A campanha do Bolsonaro querendo dar comida. Ele falou que vai comprar comida toda a produção da agricultura familiar e vai distribuir para os pobres. Há uma semana. Sucateando a Petrobras, todo dia tem que abaixar o preço da Petrobras para poder baixar a gasolina. As PECs inconstitucionais que ele fez, a censura que ele fez hoje no UOL, do UOL ele com auxílio do Ministério Público, né? Do Ministério Público, que aí você vê como as democracias morrem. Elas não morrem. O pobre Joel não entendeu que as democracias não morrem, não é com o tanque na rua. As democracias morrem por dentro, com André Mendonça. Bolsonaro vai ter direito a 3 ministros do STF nos 4 próximos anos dele. Vai ter não sei quantos desembargadores, quantos juízes que ele vai. Fora então, o que ele já nomeou, né? Fora o que ele já nomeou, né? Fora o que ele nomeou, mas só que a grande maioria faz 60, 70. Tipo assim, ele vai ter mais indicações nesse segundo mandato. E é no segundo mandato que os autocratas botam as manguinhas de fora, porque eles são reverendados pela população. Então, e aí chega um ponto que eu vou chegar num dos caras mais só para lembrar para você, responsáveis desse momento na política nacional. Só para lembrar você, o Putin, nós estamos com medo do Putin hoje, né? Se o Putin não tivesse tido o segundo mandato, não estava assim. O Putin, o Ortega. O Ortega, né? O Chaves. Entendeu? O Viktor Orbán. O Viktor Orbán, essa semana na Hungria, a Hungria foi decretada um país autocrata. Vai perder uma porção de regalias que tem na comunidade europeia. Tá entendendo? Então, o pobre Joel, eu não sei se é ingenuidade dele ou ele quer fazer uma de hipster, sei lá, mas agora, o cara mais irresponsável do Brasil na atualidade se chama Ciro Gomes. Um cara que tinha tudo para ser presidente esse ano, que aceitou a nova revolução dentro do PDT, que aí é uma coisa que me chamou muita atenção. Saiu uma matéria no UOL, semana passada, no Tab do UOL, falando de um conceito de extrema esquerda que está dentro do PDT, que é tem um filósofo russo, o Alexander Dunning, que é parceiro do Donegin, que é um Donegin, que é parceiro, que é mentor do Putin. E não é extrema esquerda, é extrema direita, nacionalista lá, né? Extrema esquerda, bicho. Não, extrema esquerda. E está dentro do PDT e tem 2 ícones muito grandes dessa teoria no Brasil: Cabo Daciolo e o candidato ao Senado por São Paulo, Senado, o Aldo Rebelo. Ex-PCdoB. Ex-ministro da Defesa do Lula. Que a gente sempre criticou o João Santana. Não, bicho. O Ciro está com essas ideias. Agora, esse Donegin é altamente reacionário, Tony Dias. Né? Exato, de esquerda. Altamente. Não, assim, ele é um cara fascistoide. Exato. Né? Que defende a questão diria assim, não são as palavras dele, mas é a ideia da grande Rússia, ou seja, que a Rússia tem o direito de anexar o território que eles consideram como território de influência deles, tal qual Hitler achava, né, que o Lesberão, né, era um território para ser anexado pela Alemanha nazista.
É isso. É esse o mentor desses caras aí. E que parece que o Ciro tá embarcando nessa porra aí, isso que você tá falando? O PDT embarcou essa PDT? teoria, está Ah, dentro do PDT. Por isso, bicho, que a gente. São coisas que a gente não para perceber, porque, como eu já falei, eu, em 2018, eu encampei o voto útil para o Ciro. Eu encampei o voto útil para o Ciro em 2018. Como encantei o voto em 2014 para Dilma. 2014 teve voto útil para Dilma, sim, bicho, contra o Aécio Neves, contra a Marina. Houve uma campanha de voto. Toda eleição tem uma questão de voto útil, que eu chamo de voto pragmático ou voto estratégico. Porque mas quando você assim, vai escolher o executivo, o executivo você pensa de forma estratégica. Você pensa em quem combina com você em pensamento, você pensa em quem você não gosta, tá entendendo? Em quem vai ter composição. O voto executivo é um voto estratégico. Então, o que acontece hoje, quando eu vejo todo esse processo acontecendo, quando eu vejo a degradação do Ciro Gomes, quando eu vejo o Ciro Gomes falar que existe o fascismo de esquerda, quando eu vejo o Ciro Gomes hoje chamando Lula de nazista, quando eu vejo Ciro Gomes numa ignorância, faz uma campanha pregando a paz, mas é o cara que mais incentiva uma violência institucional. Bicho, ele está completamente equivocado. Ele não entendeu o que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje? A gente tem um presidente que censura um jornal, que manda tirar do ar uma matéria de jornal porque a matéria mostra evidências de um esquema de corrupção da família dele. A gente tem um presidente que nomeou 2 caras para o STF que estão fazendo todo o processo que cai na mão desses caras, eles jogam para debaixo do tapete ou então eles vão votar contra. A gente tem um presidente, bicho, que bota esse decreto de 100 anos em qualquer coisa, qualquer investigação da vida deles. A gente tem um presidente, bicho, que flerta todo dia com a autocracia. A gente tem um presidente que agora na ONU foi conversar com o presidente da Polônia. Um presidente de extrema-direita. Então, cabe ao Ciro Gomes ter um pouco de reflexão. Hoje eu estava vendo na CNN o Carlos Lupe. Me desculpa, Carlos Lupe, está equivocado. Está equivocado. Não tem como. O discurso do Ciro Gomes, cara, está sendo um discurso muito bélico. Está sendo um discurso equivocado. Não há mas como Tony, equivalência entre Lula e Bolsonaro. você não Não acha tem que ele, equivalência. você não eu concordo com você, gênero no grau. Mas você não acha que ele está mirando 2026 isso aí? Ele está calculando isso? Ele já calcula a vitória do Lula nesse momento? E ele quer se cacifar como o líder anti-PT nesse momento? Para mim, parece nítida essa estratégia, que ele sabe que ele não vai ganhar, ele sabe, né? E que, na verdade, ele quer preparar as bases dele para 2026. É a minha impressão, não sei qual é a sua, né? É irresponsável, não, é irresponsável, mas é o cálculo político que ele faz, né? Léo, eu até concordo, mas só que ele está querendo ser uma posição de uma forma errada, bicho, porque ele está tomando um ranço de uma ala. Você tem uma esquerda, você tem a esquerda aqui, você tem a esquerda que é petista. Puta, aquela esquerda que aí você pega PT, PCdoB. Só esclarecer, eu não estou defendendo essa estratégia, não. Só estou Não, eu não estou tentando defendendo, não. Eu vou entender. tentar explicar É isso. aonde que está o erro dele. Você tem o PT e o PCdoB que estão sempre junto ali, que representam a classe trabalhadora, que representa o sindicalismo, aquela esquerda sindicalizada junto com os funcionários públicos. Entendeu? Esse é o PT. Você tem o pessoal
que vem para a questão identitária. O pessoal cuida das questões de mulher, preto, desigualdade social. É um outro tipo de esquerda. A esquerda do PDT e do PSB é uma esquerda que flerta um pouco com o centro e com o centro-direita. É aquela esquerda ali que pensa em economia. É uma esquerda, vamos botar assim, um pouco até liberal. Beleza. Essa galera que flutua nesse campo dessa esquerda, essa galera vai tomar um ranço pelo Ciro Gomes. Por quê? Primeiro, evidenciou a questão do Lula. Todo mundo viu, bicho, que o Lula foi preso injustamente. Todo mundo viu isso. Qualquer pessoa com um pouco de boa vontade, até mesmo do campo da direita, sabe que todo o processo do Lula foi viciado. Rapaz, um primo meu, que é um primo de direita, sempre foi. Eu amo ele de paixão, mas ele é um cara de direita. Falou isso para mim hoje. Hoje não. Falou na última vez que a gente se encontrou. Que o Lula foi preso injustamente. Entendeu? Então, e conforme... E aí, você vê a campanha para o Senado, lá do Moro. A galera, a máscara está caindo do Moro. Então, o que eu estou falando do Ciro Gomes é que, por exemplo, um dos caras que, porra, bicho, que era entusiasmado com ele, que era o tal do Tico Santa Cruz, Tico Santa Cruz vai tomar uma versão muito grande dele. Caetano Veloso, né? O Caetano Veloso... mas ninguém sabia. Eu achava que Caetano Veloso era Lula, bicho. Pra você ter uma ideia, nem sabia que Caetano Veloso flertava com o Ciro Gomes, tá entendendo? Nem sabia. Mas o Tico Santa Cruz é um defensor. O Tico Santa Cruz fez até a formação em ciência política para aprofundar esse plano do Ciro Gomes. Eu conheço uma penca de maluco. Eu não gosto da banda dele, mas assim, ele é um cara que estuda as coisas, né? É um cara que estuda, fez ciência política para poder se aprofundar no conceito do Plano Nacional de Desenvolvimento, que eu já até falei aqui no programa, que eu acho um plano anacrônico, mas beleza. Então, bicho, você vê que há uma evolução muito grande nessa questão. Então, o Ciro, essas atitudes que ele está tomando, porque o que acontece? O Ciro podia ser O Ciro podia ser um renovador da esquerda, mas ele não tá. Ele decidiu ir por outro caminho. Não, ele decidiu. Então, o que vai acontecer é o seguinte: vamos criar uma perspectiva aqui. Uma perspectiva. Lula ganhou domingo que vem. Beleza, Lula ganhou o primeiro turno. Então, ganhou o segundo turno. Lula ganha as eleições. O Ciro está achando que quem foi para o Lula vai voltar para ele. Não vai. Não vai. Esse eleitor que estava com o Ciro, que acreditou no Ciro, que votou no Ciro em 2018, que ficou com o Ciro até maio, junho, julho, esse eleitor não volta mais. Não volta mais para o Ciro. Se sair agora, eu acho que não volta mesmo, não. Não volta. E se sair por causa de voto útil, bicho, esse eleitor não volta mais para ele. E aí ele vai ficar off. Então aí ele vai querer o quê? Simone Tebet é uma grande evolução nessa eleição. Porque se tivessem trabalhado a Simone Tebet lá desde a época da pandemia, lá que ela participou da CPI, Simone Tebet estaria com uma porcentagem bem maior. Ela estaria. Ela teria pego todos aqueles votos que eram do Moro, do Dória, teria tudo para ela. Só que os caras foram trabalhar ela muito tarde. Ela está aí com 5% de intenção de votos com um mês de campanha. É um crescimento significativo, bicho. Lula não cresceu isso. Bolsonaro não cresceu isso. Ela cresceu 5 pontos em um mês. Tá entendendo? Ela já, quando você vê a campanha dela, ela não bate tanto em Lula. Tanto que ela fala em Bolsa Família. Tá compreendendo? Então, assim. Ela está sendo mais inteligente que o Ciro.
ela talvez esteja se Rapaz, viabilizando para 2026. o Cláudio Castro no Rio de Janeiro está sendo mais inteligente que o Ciro. Exatamente. Mas qual é a questão do Ciro? Na boa, o Ciro, bicho, essa doutrina que está entrando dentro do PDT, a gente vai ver daqui 1 ano, 2 anos, quando ela começar a se solidificar mais. A gente vai começar a ter. Porque o que vai acontecer? A cláusula de barreira vai acabar com o PCO, vai acabar com o PCB, vai acabar com a Unidade Democrática. Esses partidos que estão mais à margem da esquerda. Unidade Popular que você fala, né? Unidade Popular, esses partidos que são de extrema esquerda, esquerda tradicional, esses partidos vão acabar. Tendencialmente devem se integrar em algum partido maior, né? Exato. Então eles vão ir para outros partidos. Então, o que acontece? Dentro do PT, eles não vão ter tanta entrada com essas ideias que alguns desses caras nesses partidos têm. Então eles vão migrar tudo para o PDT, que o PDT vai entrar em frangalhos, bicho. O PDT está rachado. Está rachado por uma grande ignorância de Ciro Gomes. Por isso que eu falo que nessa questão do voto útil, o Ciro Gomes teria mais hombridade, bicho. Se o Ciro Gomes fala assim, ó, se ele chegasse amanhã, gente, estou saindo da disputa aí para poder a gente derrotar Bolsonaro no primeiro turno. Bicho, o Ciro Gomes era presidente em 2026. Porque o Lula não vai se candidatar. Com certeza, vai estar com 81 anos, né? 81 anos. Só se ele estiver muito bem fisicamente, mas você vê que ele não está tão... Não, eu acho que é... E aí eu não sei qual acordo que ele fez com o Geraldo Alckmin. Mas com certeza o PT não vai abrir mão, o PT vai lançar algum candidato, talvez lance Fernando Haddad. Ainda mais se Haddad ganhar o governo do estado de São Paulo e fizer lá uma gestão razoável, com certeza o Fernando Haddad pode ser califado para 2026. Tá entendendo? Aí você vai ter a Simone Tebet, que talvez vai sair aí do MDB e deve ir para uma União Democrática desse aí da vida. Então, bicho, o erro do Ciro Gomes é esse. Ele podia entrar no coro do voto útil. Mas eu não sei o que é, bicho. Eu não sei o que é. A política é muito estranha. A política tem a questão do ódio por trás, tem a questão da vingança, tem a questão da soberba. Tá entendendo? Eu não sei. Só sei que nesse momento Ciro Gomes está fazendo o maior desserviço para o nosso país, bicho. E o Bozo? E o Bozo, ô Tony? Você acha que essa última semana, o que ele vai fazer? Ele vai radicalizar mais ou vai ficar mais... Cara, o Bozo só tem uma solução. Vamos falar agora de instituto de pesquisa. Se todos os institutos de pesquisas, IPESP, IPEC, Datafolha, e vamos se concentrar nos 4 principais, e a Quest, tiverem certas, Bolsonaro perde no primeiro turno. Entendeu? Bolsonaro perde no primeiro turno. Ciro Nogueira quis meter o pé da campanha. Ele pediu licença, mas aí o partido, essa última semana ele pediu licença lá da Casa Civil para poder tocar o partido dele lá no Piauí, lá, pegou mal, aí ele voltou para a campanha e está querendo pular do barco. A Igreja Universal já faz a campanha, não bota mais o 22. Você citou muito bem, Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro não fala em nenhum momento em Bolsonaro. Vários candidatos não falam mais em Bolsonaro. Tá entendendo? Então, eu acredito que ele vai começar a radicalizar, porque é a única coisa que ele sabe fazer. O cara botou mais de não sei quantos bilhões na rua aí pelos auxílios aí e não deu certo. O cara baixou várias vezes o preço do gás, da gasolina, não deu certo. O cara faz uma viagem lá para o velório da rainha,
e faz o que fez. Foi considerado arruaceiro. O cara vai para a ONU, gasta 1 milhão, milhões do erário público, não conseguiu fazer um discurso convincente. Só resta ele agora aqui, não, bicho. Só resta agora ele falar em pedofilia e rodar a máquina manipulativa dele. É a única coisa que resta. O Alexandre de Moraes acabou com a farra quando ele prendeu fez a busca e apreensão dos empresários. Ele inibiu aqueles empresários de rodarem a máquina, tá entendendo? Porque a máquina bolsonarista tá fraquinha, bicho. Não tá produzindo aquele volume todo de meme que eles estavam produzindo em 2018. Para quem tá no poder mesmo, não tá não, né? O quê? Para quem tá no governo, realmente não tá não, né? Cara, porque esse dinheiro, como que era feito esses impulsionamentos? Esse impulsionamento, em 2018, Léo, por exemplo, se você era simpatizante do Bolsonaro, você pegava aí vamos dizer assim, se você fosse lá um velho da Van pegava aí 50 milhões de reais, para quem é bilionário, 50 milhões de reais, e botou para rodar as maquininhas lá, bicho, dos robôs. Tu acha que aquele cara daquela transportadora Toniato não botou aí uns 2, 3, 4, 5 milhões na campanha do Bolsonaro para rodar a maquininha? O cara da Madeira não botou dinheiro lá para rodar as maquininhas lá dos algoritmos e dos robozinhos lá na Indonésia? Só que esse ano o Alexandre de Moraes pegou todo mundo lá atrás. Quando ele faz aquela busca e apreensão, ele inibe o dia 7. O dia 7, bicho, encheu, mas não encheu da forma que eles queriam que enchesse, porque isso precisa de dinheiro para fazer essas manifestações todas. Trazer ônibus, trazer isso, trazer aquilo, precisa de dinheiro. Encheu, mas não foi aquilo que eles queriam. E aí eles não conseguiram fazer rodar as maquininhas, rodar os algoritmos, rodar os robôs. Então é muito complexo, bicho. É muito complexo isso tudo. Então, eu acho que o Bolsonaro ele vai partir para violência física. Não, violência física não. Para violência retórica. A campanha dele só chama Lula de ladrão o tempo inteiro. Ele vai tentar reaviver o antipetismo. Ele vai para última. Ele vai ser agora Carluxo. Agora quem vai mandar na campanha é Carluxo. E vamos ver o que vai acontecer. Ou ele vai conseguir chegar ao segundo turno, ou então ele vai afundar mais ainda. E tu aposta, Antônio Dias? Cara, eu vou fazer duas. Vou falar o que eu quero. Que eu quero que o Lula ganhe no primeiro turno. Mas eu não vou também. Vamos dizer assim. Eu não vou menosprezar a máquina bolsonarista, não. Eles têm um poder de engajamento muito forte. E existe muito CAC na rua. Existe um exército inteiro que vai fazer as contagens das urnas. Existe milícia. Existe policiais armados. Então, vai que, de repente, por um motivo, talvez, falte um ônibus para levar as pessoas para votar. Vai que, de repente, talvez, sei lá, pode acontecer qualquer coisa. Eu não tiro essa... eu estou te falando, eu torço para que acabe no primeiro turno. Eu torço para que acabe no primeiro turno e acabe mesmo. Porém, há possibilidade de ir para o segundo turno, entendeu? Não tem como ter uma certeza assim, entendeu? Não tem. Mas eu torço para que acabe no primeiro turno. Agora, porque muita coisa. Por exemplo, amanhã o Lula não vai no debate amanhã. O que vai acontecer nesse debate? Porque esse debate pega dois eixos. Pega o eixo popular do SBT e pega a galera qualificada. Mas uma galera que tem um poder aquisitivo um pouco maior da CNN. Que querendo ou não querendo é a galera que vai estar com o blog, é a galera que
que faz manipulação, formação de opinião, tá entendendo? E aí eu não sei o que isso pode acontecer. Agora eu não sei qual é o cálculo estratégico da campanha do PT, o que o PT mensurou para isso aí, entendeu? Eu não sei o que o PT mensurou. Pode ter impacto como não, mas tudo vai depender do que rolar amanhã, bicho. Tipo assim, as pesquisas estão funcionando, mas a gente também não pode também desmerecer o outro lado. Tá entendendo? Tony Dias, né? Então, assim, vamos sair dessa questão aí do nosso editorial, né? Que é o Parabéns ao Léo. E vamos passar aqui para o nosso outro bloco, que a gente instituiu esse ano, né, Tony Dias? Que é o Eleições do Cacete, Tony Dias. E no Eleições do Cacete, Tony Dias, vou botar a vinhetinha aqui. Eleições do Cacete, Tony Dias. O que foi? Isso, foi. E. Só alguma coisa aí na tela? Não, tá tranquilo. Eleição do cacete. E eleições do cacete. Tem dois assuntos aqui nessa noite, Tony Dias. Primeiro, a análise das pesquisas dessa semana. Teve IPEC, Poder Data e Datafolha. E a outra é a dificuldade da esquerda de ter uma candidatura forte esse ano no Rio, né, Tony Dias? E aí, as pesquisas dessa semana, Tony Dias? Cara, a pesquisa vai reforçar, tipo, esse debate de amanhã ele vai ter um impacto grande em algumas pesquisas, mas eu não sei se vai mudar muito, a forma das pessoas pensarem, porque tem uma coisa de 81%, 89%, acho que é 81% ou 89% das pessoas já decidiram quem vai votar. Então não tem uma gordura muito grande para queimar de votos, assim, para transacionar. Se eu não me engano, 87% dos eleitores do Bolsonaro e do Lula já decidiram que vão votar neles. Então a caixa de gordura é muito pequena. E aí o trabalho vai ser em cima de abstenção, como eu falei. Vai que o ônibus quebre lá no norte de Sobradinho do Norte, entendeu? Vai que de repente furou o pneu lá do barco, lá no Rio do Amazonas. Então tem algumas coisas que podem acontecer. A gente não pode tirar isso de consideração. Mas eu acho que essa semana não tem tanto espaço para ter tanta mudança, não, porque as pessoas estão entretidas nas suas bolhas, cara. Tá entendendo? Quem tá fechado com o Lula tá participando de grupos de WhatsApp que só falam em Lula o dia inteiro. Quem tá com o Ciro tá falando em Ciro Gomes o dia inteiro. Então tá todo mundo preso nas suas bolhas. Então, só se acontecer um fato muito extraordinário, tá entendendo? Tipo assim, o Bolsonaro amanhã incorporar aí o Bolsonaro amanhã se falar coisas que ele nunca falou, surpresas, tá entendendo? O Bolsonaro chorar, tá entendendo? Porque tá todo mundo esperando o Bolsonaro bélico para amanhã, o Ciro Gomes bélico. Mas vai que o Ciro. Tem que ter com uma coisa extraordinária, bicho, para mudar esse pleito aí, tá entendendo? Eu acho que as pesquisas vão refletir isso, vai refletir o que vem refletindo aí há 2 meses. Tony, bom, nós temos a sessão do Rio de Janeiro aqui, né? Nós temos o Cláudio Castro nas frente das pesquisas e o Freixo um pouco atrás. Até cresceu um pouco nesses últimos tempos. Mas mesmo assim, está muito atrás ainda do Castro. Muito atrás, assim, tipo, 9 pontos atrás do Castro. Fora isso, tem a situação do Senado. Né? Nós temos o Romário, que está com 31%, 30%,
E o Molon, né, que é o candidato da esquerda, está muito atrás dele. A pergunta é o seguinte, Tony: quais são, né, na verdade, as dificuldades da esquerda ou do campo progressista a ter uma candidatura hoje no Rio de Janeiro? Visto que o Rio de Janeiro já foi um estado que teve muita participação, por exemplo, do PCB, até nos anos 50, por exemplo, anos 60, você tinha, por exemplo, nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, muita presença do PCB. E depois disso foi substituído pelo brisolismo. E hoje a esquerda está um pouco órfã, né, dessas referências. Por que a esquerda tem dificuldade de emplacar aqui no Rio, hein, Tony? Cara, eu acho que. Aliás, eu tô falando isso porque você é uma pessoa que está, inclusive, no interior do estado do Rio e pode dar uma visão mais ampla disso aí para nós, né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender o seguinte: muito do que aconteceu no Rio de Janeiro é o crescimento das igrejas neopentecostais. Eu acho que isso aí é um avanço, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, eu acho que é o estado que tem mais igrejas, mais seguidores evangélicos no Rio de Janeiro. É o estado que tem mais. E aí você tem o declínio da própria Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, muito dessa questão que você fala do PCB aí, você tinha aí as ideias de Leonardo Boff, da teologia da libertação, você tinha a ordem franciscana que entrava nas comunidades. Então você tinha um apego, você tinha um apego muito grande. Um apego não, você tinha um processo de base, você tinha uma formação de base nas escolas, as pastorais que a Igreja Católica faz, esse processo inteiro. Também a questão da intelectualidade, a esquerda se intelectualizou muito. A esquerda ela passou a dominar a questão intelectual, tá entendendo? Então, a esquerda se afastou um pouco e a esquerda também enriqueceu. A esquerda enriqueceu, porque conforme a esquerda foi passando em concurso público, foi se desenvolvendo, entrando para a política, na questão de arte, a esquerda enriqueceu. E a gente vê, por exemplo, você vai em Laranjeiras é o lugar onde que deu 75% dos votos pro Haddad em 2018. Acho que foi o maior bairro do Rio de Janeiro. Aí você vai em Campo Grande, Bolsonaro teve a maior votação no Rio de Janeiro. Então você vê a diferença, porque conforme as pessoas que moram em comunidades, que moram em bairros assim afastado, quando ela passa no concurso, ela ganha um salário melhor, ela vai saindo dos seus lugares de origem e vai morando na zona sul do Rio de Janeiro. E aí ela vai procurando bairros do qual ali ela se sinta representada. Vai morar em Laranjeiras, vai morar ali no Flamengo, Botafogo, são bairros típicos de esquerda. Só que aí o que acontece? Essa esquerda ela se afasta da origem dela. Porque na origem dela entrou um pastor evangélico que há 8 anos atrás ele era de esquerda, hoje ele é de direita por causa do Bolsonaro. E aí você tem a questão da milícia que chega. No interior, o que eu vejo é um cenário um pouco diferente, porque como o Rio de Janeiro tem 5 milhões de habitantes. Vamos botar o Grande Rio ali, 8 milhões, 7 milhões de habitantes no Grande Rio. Se o cara fizer um trabalho ali, se o cara for um líder sindical atuante aí do forte, ele não precisa vir para o interior fazer campanha. Então ele vai ficar no Rio de Janeiro, vai ficar ali na Uni, vai ficar ali na PUC, para São Salvador, entendeu? Então ele não vem para o interior. Ele não vem para o interior, porque ele acha que o interior não é um lugar interessante para ele. E aí o que acontece no interior, que aí você vai trabalhar a questão do corporativismo da região. É uma coisa que eu não compreendia muito. Eu vejo que hoje
essas cidades pequenas, elas têm um municipalismo muito forte. Eu não conseguia enxergar uma cidade do interior, achava que era uma coisa diferente, mas tem a sua estrutura, tem a sua história, tem os seus modelos, as suas visões. E a esquerda, você não consegue pegar por exemplo, você vai pegar um pensamento do PSOL. Dependendo da cidade, o pessoal vai ser inquisição na cidade. O que eu acho Nem que existe, né? Nem existe. Eu acho que o campo progressista em si, ele tem que dar uma atualizada e pensar em evoluir algumas teses. Compreender que algumas teses estão um pouco ultrapassadas e precisa de uma evolução nas teses, compreender esse século XXI de uma maneira um pouco diferente. Eu não sei o que é ainda, não sei o que é, mas eu acho que precisa dar uma atualizada nos conceitos, é preciso entender como Marx olharia hoje o século XXI, nessa vida que nós vivemos hoje de algoritmos, nessa vida de tecnologias exponenciais, tá entendendo? Como seria isso hoje? Como que é a relação do trabalho hoje? Hoje você não precisa mais de por exemplo, Resende, que tem aí as fábricas modernas de automóveis. Se os caras cismarem de não ter um humano ali na fábrica, não vai ter, bicho. A máquina é toda, a fábrica é toda para ter no máximo 6 ali humanos na linha de produção. Entendeu? Então, como você vai trabalhar isso? Então, é preciso a esquerda compreender um pouco que o mundo mudou, bicho. Ela tomou porrada em 2018 porque ela não acreditou nas mídias sociais. E não acredita hoje ainda não. Não acredita hoje ainda. Acredita um pouco mais, né? Não acredita. Quem acredita são alguns poucos que conseguiram compreender. A esquerda ainda acredita na rua. Ela acredita que tem que ir para a praça pública. Hoje a praça pública, bicho, é Facebook. A gente está numa pandemia. Porque aí entra uma lógica que eu enxergo, que é o seguinte, a gente está numa pandemia, bicho. Tem pessoas que não estão saindo de casa. Pessoas que não querem mais sair de casa. Tem pessoas que tomaram aversão com a rua, ainda mais quando vai sair na rua, sabe que vai encontrar bolsonarista. Tá entendendo? Só tá na rua mesmo quem tem que estar na rua, bicho. Então, a esquerda não está compreendendo muito essa dinâmica do século XXI, ainda não. Por mais que ela tenha intelectualidade, porque ela se acostumou muito nas universidades, daquela coisa da ideia, do toque, do cafezinho, do coffee break, do happy hour. Ela não está entendendo que o mundo deu uma modificação. Então, acho que o campo progressista ele precisa evoluir muito mais. E até mesmo a questão do próprio Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo, que você citou aí, o Marcelo Freixo, eu acho que ele está fazendo uma campanha totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Bicho, ele deu, para ter uma ideia, ele deu direito de resposta para Cláudio Castro. Quando alguém dá direito de resposta numa campanha eleitoral, bicho, pode ter certeza que ele não ganha as eleições. Ele perde o tempo dele porque o TSE julgou que ele cometeu alguma inverdade. Isso fica registrado. Então, eu acho que o Marcelo Freixo ele está errando muito na campanha dele. E ele errou quando ele jogou no lixo o trabalho de vários intelectuais para querer agradar um público que não vota nele. Eu acho que é isso, né? Ele foi muito à direita. Eu tenho certeza que é isso, bicho. Ele foi muito à direita, sim, e não vai conquistar esse público da direita, não. Não vai porque ele não tem a linguagem, bicho. Ele não tem a linguagem. O Cláudio Castro tem a linguagem. O Cláudio Castro tem a linguagem, tem a máquina pública na mão. O Marcelo Freixo não tinha. O Marcelo Freixo tinha que fazer um programa progressista. Foi a grande falha dele. É igual o Lula, bicho. O Lula faz um. O Lula fala. Ele sai, mas você vê que o Lula faz
uma coisa voltada ali para o centro-esquerda. Tá entendendo? Então, acho que o Marcelo Freixo ele errou muito feio, vai perder para o Cláudio Castro. A única chance que o Marcelo Freixo tem é o Lula ganhar, bicho. É o Lula No primeiro ganhar turno? no primeiro turno. Lula ganhando no primeiro turno, aí ele pode ter uma chance de virar e ganhar no segundo turno. Mas se Lula for para o segundo turno, bicho, pode ter certeza que ele não leva do Cláudio Castro, não. Porque Faz a campanha do sentido. Marcelo Freixo está muito. Só fica numa coisa: ladrão, 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 ladrão. O tempo inteiro, bicho. Cansa de ver a campanha do Marcelo Freixo. Cansa. Eu fico cansado, sendo muito sincero. Cansa. É a mesma coisa. Vu, 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 vu. Porra. E aí é aquela teoria na ciência política. Quem bate, bicho. Quando você começa a bater é porque você está em desespero. Porque essas técnicas de bater você rola no segundo turno. Meu turno não é para você bater como ele está batendo. Então, eu acho que está perdido o Marcelo Freixo. Vamos ver, né? Eu acho assim que o Freixo ainda é um candidato que pode ganhar, mas assim, eu concordo com tudo que você falou. Ele foi muito à direita, ele perdeu o rumo de alguma forma. Creio que ele perdeu votos com esse posicionamento dele. Né? Não sei se ele ganhou tanto quanto ele perdeu, porque é o seguinte: o eleitorado a qual ele mirou já tem um candidato fixo, né? Não é o Cláudio Castro em si, é o Bolsonaro. Né? E hoje eu estava vendo uma pesquisa de intenção de votos, de transferência de votos, né? na Datafolha, 69% dos votos do Bolsonaro foram para o Cláudio Castro. Então, assim, quase 70%. Então, que esforço é esse que o Freixo fez, né? Cara, mas eu estou te falando, a questão toda do Freixo, o Léo, foi o erro dele escolher. Ele escolheu um caminho, bicho. Ele Sim. escolheu um caminho, porque foi surpresa para todo mundo. O campo progressista. Um caminho que não é o dele e um caminho que não é o correto. Cara, eu não vou entrar no mérito de dizer que se é correto ou não. Eu não vou entrar no mérito se é correto ou não. Mas é um caminho que ele faz toda uma galera que está com ele aí há 20 anos se afastar. Perder a credibilidade. Tá entendendo? Por exemplo, você pega lá a Luciana, que foi vítima, a Luciana Boitê, não é? Acho que o nome dela é estranho. Boitô. Pô, tu pega o trabalho da Luciana, foi jogada no lixo, bicho. Tá entendendo? Qual vai ser a vontade da Luciana fazer campanha para ele? Tá entendendo? Qual vai ser a vontade que a galera da Marcha da Maconha querer chegar e apoiar ele? Ah, Antônio, puta, não, são pessoas que defendem tese, cara. São pessoas que têm a disposição de ir pra rua para pedir voto. Tá compreendendo? Então, acho que ele afastou muito mais as pessoas da campanha dele. Eu acho que ele perdeu mais do que ganhou. Porque, cara, a pior coisa que tem é a questão do símbolo, bicho. A questão toda é símbolo. Política é simbologia. Política é simbologia. Ele falou isso no programa, eu esqueço o nome do cara da Record. Ele fala isso no Balanço Geral, bicho. Porra, ele fala isso no Balanço Geral, onde o cara põe excludente de ilicitude. Dói, bicho. Dói, Léo. Porra, um telejornal que é carnificina. Que só é pior do que o da Atena, né? Porra, cara, deixa eu pegar aqui, nome do apresentador do Balanço
Geral Rio. Porra. Não é o filho do Wagner Montes, cara? Não, não é não. Tino Júnior. Tino Júnior. O cara que é a favor de excludente de licitude. Então, o cara que é a favor de armar a população. O cara que só mostra a violência. E aí ele chega nesse cara e fala uma asneira dessa, bicho, porra, perde a credibilidade. Se ele fala isso num, sei lá, numa sabatina do Globo, pro Lauro Jardim, para Anselmo Góes. Tem um peso, né? É ruim, mas tem um peso. Tem a simbologia, bicho. E, pô, estava todo mundo encantado. Eu mesmo, eu estava encantado com a campanha do Freixo. Eu não me canto com nada, não, mas assim, obviamente. Eu tava empolgado, bicho, porque eu lembro eu lembro de 2016, vai ser desse jeito, vai. O Rio, nanana, Freixo, eu lembro que eu estava no dia que ele perdeu as eleições, ele fez um ato lá na Cinelândia, bicho. Tava lotado, aquilo foi lindo. E, porra, ele vai no Tino e faz isso. Porra, é difícil, cara. É difícil. São coisas que a gente tem que parar para analisar e a gente não pode... E mais, né? E aí você pensa também, e se ele ganhar, será que qual linha que ele vai seguir, né? Porra, ele falou que coisa do helicóptero, bicho. Uhum. Porra. Tá entendendo? É muito complicado. Só que aí é o que eu falo. Você ser uma bolha, você tá fechado numa bolha é muito ruim porque você não consegue enxergar o entorno. E essa é uma falha muito grande. Tá entendendo? Eu tô fazendo campanha para ele, faço campanha para ele, mas não é aquele impacto que foi em 2016, bicho. Não foi aquele impacto de 2016. Porra, de você ir pra rua, como eu fui, porra, feliz pra caralho, é o Freixo. Porra, eu saí de Copacabana para ir para Campo Grande para votar, bicho. Porra, com maior alegria, votei 50 ali. Porra, para ele chegar agora e jogar um trabalho de mais de 30 anos no lixo de todo mundo, bicho. E falar que vai fazer o bairro Prosperidade sabendo que é a teologia da prosperidade que está degradando o país. É difícil. É difícil. Mas, é difícil. Assim, de qualquer forma... eu tô tendo essa visão na época da campanha. De qualquer forma, Tony Dias, é o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje. Por isso que é muito. Por isso que a esquerda. E aí você falou que a esquerda não se une no Rio de Janeiro. É porque a esquerda do Rio de Janeiro ela é segmentada, bicho. Ela é segmentada pra caramba no Rio de Janeiro. E ela nunca vai conseguir se unir. No Rio de Janeiro vai ser uma das. Vai ser muito difícil a esquerda se unir no Rio de Janeiro. A esquerda só vai se unir no Rio de Janeiro o dia que ela começar a olhar o interior. Quando ela começar a vir para o interior e fazer formação política no interior, ela consegue ganhar as eleições. Enquanto ela não fizer isso, o bicho não vai ganhar, não. Ela tem que fazer um balanço muito grande da sua prática, isso com certeza, Tony Dias, porque realmente você tem um contingente assim hoje muito grande de evangélicos no Rio de Janeiro, é o maior estado evangélico do país, né? Você tem, principalmente nas classes populares, se você não tiver um discurso para isto, e eu, quando eu falo de discurso para isto, não é fazer aliança com o pastor, não, hein? Não é isso, não. Eu falo assim, como é que você vai atingir esse público, de fato? Que, de fato, você não tem atingido, né? Eu acho tem que uma coisa pior. Você já viu a campanha da Clarissa Garotinho? Já. Totalmente eficaz, mas é eficaz. Não. A violência é uma campanha muito violenta. Muita coisa. É uma campanha. Castração química, não sei que lá o quê, de prisão perpétua, a palavra toda. Só que é não. Só teoria de conspiração, bicho. E é isso. Como é que combate isso? Como é que combate isso sem ir para esse lado, né? Eu acho que essa é a grande estratagema. E tem uma outra questão que tem no Rio de Janeiro, que aí é uma falha de comunicação e aí pode ser até uma certa soberba, é que a esquerda não está prestando atenção numa coisa chamada identidade cristã.
é esse fundamentalismo religioso da supremacia branca dos Estados Unidos está rodando as igrejas do Rio de Janeiro. Eu fui conversar com umas pessoas. Aí você pergunta como, né? Mas é possível. No Brasil tudo é possível. No Rio de Janeiro tudo é possível. Não, é possível. E essas ideias estão rolando, Léo. Essas ideias estão rodando. Só que aí é aquela questão. A galera não está entendendo. Não está entendendo. Porque o grande problema que eu vejo no campo progressista hoje é não querer usar as mídias sociais. Entenda o que eu estou te falando. E tem uma outra coisa, que é uma coisa mais interessante. A galera que está ganhando muito dinheiro, os poucos canais que tem progressista no campo da esquerda, eles não querem que isso cresça, não. Porque tem um fator econômico muito grande. A direita, ela chegou onde ela está chegando hoje porque muita gente enriqueceu. Muita gente enriqueceu com as mídias sociais. Tem algumas pessoas que dominaram o processo de algoritmo e de crescimento dentro do universo das mídias sociais, que ele não quer que outras pessoas aprendam, não, bicho. Tá entendendo? E é por isso que a pessoa não consegue fermentar. Tony Dias, vamos passar agora para o último quadro do programa? Que é o que, Tony Dias? Qual é o último quadro do nosso programa? Sempre. É o cidadão de bem. O cidadão de bem, Tony Dias. Olha só a vinheta do cidadão de bem. Vamos ver aqui. Cidadão de bem. Vai tocando aí rapidinho, né? Que eu vou ver uma parada aqui muito rápido. Beleza, Tony Dias. Olha só. O nosso cidadão de bem, ele foi fazer uma caminhada com seu cachorrinho, Tony Dias. Né? Sei que você está ausente aqui alguns minutos, mas o nosso cidadão de bem foi fazer uma caminhada com o seu cachorrinho, né? E aí, né, meus amigos e minhas amigas, ele se deparou com uma cena que era o seguinte, né? Que era uma trabalhadora, enfim, fazendo o seu serviço e, obviamente, molhando a calçada. O cidadão de bem, nesse caso, é um cidadão de bem lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, estava em Belo Horizonte, mas me parece que é um cidadão de bem de Governador Valadares, de uma família bem nascida, assim, de posses de Governador Valadares, né? Olhou aquela cena e falou: o que eu estou, o porquê que essa senhora está lavando a calçada enquanto eu estou passeando com o meu cachorro aqui? Porque ele estava até passando com o cachorro dele, que era um cachorro labrador, labrador não, Golden Retriever, uma raça assim, muito legal, muito calma, muito paciente, muito amiga, né? Mas estava passando com seu Golden Retriever, né? E não admitiu que aquela trabalhadora estivesse molhando a calçada justamente no momento em que ele passou. E o que ele fez, meu amigo Tony Dias? Não sei. Simplesmente ele tomou a mangueira daquela trabalhadora. Não sei se você viu essas imagens aterradoras. Tomou a mangueira, né, da trabalhadora lá e começou a molhar, agredi-la de forma assim desproporcional. Era uma trabalhadora, uma mulher trabalhadora. E isso ganhou repercussão nacional, Tony. E depois descobrimos o quê? Que esse cidadão que agrediu essa trabalhadora é um cidadão de bem, empresário, dono de uma clínica de estética, de emagrecimento, Tony Dias.
e que tinha lá em seus perfis não tem nada político lá, mas tinha assim, sou empresário, papapá. O perfil do nosso cidadão de bem. Esse aí é o tal do Fábio, como é que é o nome? Fábio Birro, Rafael Birro. E mais, né? Ele foi flagrado, né? Porque tinha câmeras ali, descobriram que é o nosso cidadão de bem. E aí, o que aconteceu? Durante dias ele foi intimado a depor, ele foi depor depois de alguns dias, e o que ele fez durante dias? Ele ficou calado. Não disse nada. Disse nada. Né? E provavelmente o que vai acontecer durante dias, esse crime vai continuar impune. Né? A agressão vai continuar, né? Vai continuar, essa trabalhadora que foi agredida vai continuar sem a justiça que lhe é cabida. Né? Tony, o que isso reflete do Brasil de hoje, hein? Tu viu aqui o caso do Conselho Copacabana? Qual deles? Vários casos. Da preta que foi comprar, entrou na loja. Vi, entrou e a dona da loja teceu assim, né, injúria, está sendo tipificado como injúria racial, mas é racismo, né? E, enfim, contra ela, foi esse caso? Exato. É o que a gente estava falando há pouco tempo atrás. A gente precisa, no Brasil, fazer uma consciência política. O que aconteceu nesses últimos anos, o que vem acontecendo aí nos últimos 12 anos, esse ódio de classe que está no Brasil. Essa coisa do rico, do pobre, essa coisa de desigualdade social exagerada. Cara, a gente precisa... Parece assim, que nos últimos 4 anos, 5 anos, foi-se autorizado a passar por cima de qualquer um que seja, né, que você acha que é inferior a você, né? Exato. Isso a gente está vivendo uma crise de identidade muito grande, porque, como já dizia o Humberto Gessinger, o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. Uou. É complexo, bicho. As pessoas se perderam. Eu estava vendo, eu vejo as maluquices, eu vejo as loucuras, eu vejo as insanidades. E vai ser muito difícil dessa ferida ser curada. Por isso que eu falo que o campo progressista hoje ele tem uma missão muito mais ampla. Ele tem uma missão ampla. Vai ter que fazer um trabalho de perdoar essas pessoas. Vai ter que perdoar. Perdoar, Tony? Eu não sei se isso vai ser possível, não. Quando eu falo em perdão, eu não estou falando perdão no sentido de você perdoar um Bolsonaro, perdoar um Silas Malafaia, não é isso, não. Reconciliar, eu acho que é a palavra melhor, né? Reconciliar, perdoar, amar. Porque, por exemplo, tu falou do seu primo aí, que você falou no início, aí, seu primo que é de direita. Cara, porque sabe o que vai acontecer? É de direita, voltou no Bolsonaro em 2018, mas não volta mais nele, mais não. Exato. O que eu vejo hoje? Vai chegar um processo que essas pessoas, quando começar realmente a Polícia Federal a investigar, quando começar realmente a aparecer os escândalos da família Bolsonaro, porque o que acontece? Política é vingança, bicho. Política é vingança. Se você quiser entrar para a política mesmo, você tem que entender o que é vingança, o que é... Você tem que ter aquele espírito ruim, animal. Exato, o homem primitivo. Isso. Você tem que saber dar porrada, você tem que saber engolir sapo, você tem que ser uma pessoa muito pragmática e fria. O que acontece? O bolsonarismo humilhou muita gente. Se não fosse isso, o Lula não estava aí sendo como
podendo ser eleito no primeiro turno, inclusive. Exatamente. Então, o que acontece? Muitas dessas pessoas que humilharam, tipo esse caso que você mostrou, muitas pessoas que perderam a sua insanidade, que se acham hoje que são palatinos da política, essas coisas todas, tipo Antônia Fontinelli, essas pessoas que só dizem verdades e verdades, mais verdades, só dizem verdade. Essas pessoas, quando o mito cair, bicho. Elas caem junto, né? Porque uma coisa foi o Lula. A gente tem que levar em consideração o seguinte: o Lula, quando ele foi preso, ele falou: não faço negociação com ninguém, eu vou cumprir, eu vou provar que foi tudo fraudado. O Lula foi lá e provou. O Bolsonaro não segura BO. O Bolsonaro já viu que não segura BO. Quando começarem a investigar mesmo, quando começarem a ver as maracutaias que rolaram lá dentro do. Você viu a questão do MEC, que os caras estavam transportando dinheiro com dinheiro dentro do pneu. Eles pegavam as carretas que saíam lá de uma cidade para ir para outra, botavam o dinheiro dentro do pneu. O nível da corrupção. Quando isso tudo vinha à tona, bicho, e as pessoas perceberem que foram lubridiadas, as pessoas perceberam assim: caraca, eu deixei de falar com o Tony, que era maneiro pra cacete por causa desse filho da puta. E aí, se a esquerda olhar e falar assim: eu te disse, daqui a 4 anos vai surgir um novo salvador da pátria. Nesse momento, bicho, é necessário fazer um trabalho de base de conscientização política e conscientização sociológica. É necessário conversar com essas pessoas para que elas compreendam que elas foram enganadas. Eu estou entendendo assim que o perdão que você está falando é o perdão daqueles que foram ludibriados nesse sentido. Exatamente. Eu não estou falando daquele. Porque o cara que é bozo mesmo, o bozo raiz, ele vai ser bozo raiz, ele é escroto mesmo. A vida inteira, ele vai ser filha da puta mesmo. Ele vai ter, mas tem pessoas que estão enganadas, bicho. Tem pessoas que entraram nessa onda porque é uma moda muito maneira, bicho. Vamos olhar pela coisa comportamental. Imagina um jovem hoje nem tanto, que acho que hoje está com vergonha, mas imagina lá em 2019 o jovem ser bolsonarista na escola. Ah, caraca, sou fodão. Ah, meta porrada, é arma mesmo, compadre. E era maneiro, bicho. Tá entendendo? Ser violentão, pá. Tá entendendo o que eu tô falando? Tô falando nesse nível. Aquele coroa, bicho, que porra, que trabalhou a vida inteira, que não vai ter remédio ano que vem. Que não vai ter remédio. Porque o Bolsonaro preferiu tirar dinheiro do remédio para se reeleger. Então, muita gente vai ficar muito frustrada. E aí que eu falo que aí entra a grande inteligência coletiva, talvez, do campo progressista, começar a trabalhar essas pessoas para que elas conheçam e compreendam um mundo novo, o mundo do século XXI. Por isso, quando eu falo no perdão, eu estou falando perdoar as ofensas dessas pessoas que estão envergonhadas, que estão ali. Porra, será que eu voto 13? Uma mãe que ouviu o cara falar: sou imbrochável, eu sou imbrochável. Tu imagina essa mãe chegar para a filha e perguntar: mamãe, o que o mito é? O que é imbrochável, mamãe? Theo me perguntou o que é imbrochável. Temos que explicar, né? E eu expliquei o que é imbrochável. Não tenho nenhum problema com isso. Agora, tu imagina Tem gente que vai ter dificuldade, concorda? Vai ter gente que vai ter dificuldade. Que não tem essa habilidade. Então, eu vou me perguntar: o que é isso, papai? Tá entendendo aonde está essa... Não, eu entendo, eu acho que você tem razão, né? No sentido, não é um perdão, né? Eu acho que não existe isso, né? A questão é o seguinte: é você conseguir compreender onde estão as contradições e saber trabalhar com elas. Exatamente.
né? Porque vai ter muita gente, bicho, vai ter muita gente que vai olhar e falar assim, meu Deus do céu. Cara, eu imagino o seguinte, eu imagino um dia que Bolsonaro for preso. Eu imagino um dia que Bolsonaro for preso. Se você for olhar... Vai ter uma parcela que vai sair na rua contra isso. Não vai. Isso eu Não vai. acho. Não vai. Vou te falar uma Mas coisa vai ter boa. uma parcela que vai estar muito envergonhada do que fez. Isso eu também acho. É essa que eu tô falando. Pode ver que estão já botando, plantando aí nas redações dos telejornais Lula e anistia. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho, para as pessoas entenderem o que é plantar. Plantar no telejornalismo é quando você quer que alguma coisa aconteça e aí você vai plantando uma mesmo que não exista isso de fato naquele ou momento. até que exista, mas aí você vai plantando a ideia. Você vai plantando a ideia. Para ver se ela germina, né? Para ver se ela vai germinando. Então você planta. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Juca, homem. É falso. Quem censurou a reportagem? E aí você vai plantando. Quem faz muito isso é o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é o que mais faz. A Bolsonaro vai crescer semana que vem, não cresce. Tá entendendo? Ele está falando isso desde março, né? É. Porra, eu não queria esse aqui, não. Não quero dessa fonte aqui, não. Vou pegar aqui na Isto É. A Isto É está dizendo aqui, ó. Era só o que faltava, Lula anistiando Bolsonaro. Tem isso rolando aí nessas coisas aí, nas entrelinhas. Deixa eu compartilhar aqui. Tá tudo sendo plantado, bicho. Dele poder, como se diz? Safar dessa porra. Né? Tá aí, apareceu aí? Apareceu no site, mas não... Não, eu já abri aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. É o que a gente tem que analisar, bicho. É difícil. Ó, peguei da Isto É. Ricardo Kertzmann. Vai liberar aqui. Aí, ó. Dia 21/9. Eu não sou inteligente, não sou bom, especialista em nada. Sou apenas observador atento, cotidiano e me informo bem. Ah, eu achei que ele escreveu aqui. Não é ele, não. Aí ele vem dizendo. Quer dizer, na verdade, ele está plantando essa notícia. Ele quer que isso aconteça. A galera vai começando a plantar, tá vendo aqui, ó. Lula anunciando Bolsonaro. Começa essas plantações para quê? É porque a questão todo mundo sabe que já são favas contadas. Essa que é a realidade, né? Porque não tem como, cara. Se o Bolsonaro... Porque a questão toda é a seguinte, Bolsonaro ganhando as eleições, bicho, o Brasil vai ficar ingovernável. Tem um lance que eu estava vendo hoje, que vai ser o primeiro ano que o Brasil vai ficar no azul esse ano. Sabendo disso, não está sabendo? Ah, tô. As contas públicas do Brasil vai ficar azul esse ano, 13,5 bilhões de superávit. Só acontece o seguinte, lembra quando a Dilma fez as pedaladas fiscais? Uhum. Vai ser a mesma coisa. O Bolsonaro fez uma motociata fiscal, bicho. Ele pegou toda a previsão de lucro das estatais de 2022, 2023, ele antecipou para esse ano. A projeção do rombo para 2023, bicho, é assustador. Agora, tu imagina ele... Tanto é que ele tirou 10 milhões lá do orçamento, né? Essa aqui é a questão.
Tirou 2 bi do orçamento hoje. Os caras estão chiando. Só hoje, mas ao todo são 10 bilhões. Para você ver. Então, tipo assim, não tem como ele continuar. O que ele fez, bicho, é passivo de impeachment. Só que aí o que acontece é o seguinte, sofre impeachment quem é o vice dele? Braga Neto, que é mais reacionário do que ele. Então, Léo, a gente está numa situação hoje que é um pouco complexa para o nosso país. E como a gente vai trabalhar isso, eu não sei, bicho. Só sei de uma coisa. Vou dar uma de João Chicó. Só sei que eu sei. Só sei que eu. Só sei, qual é que é? Só sei que foi assim. Só sei que foi assim. E vai ser assim, bicho. Então, o reflexo do hoje, eu acho que tem que começar a trabalhar sim. Tem que trabalhar sim, tem que começar a trabalhar, tem que começar a entender como que essa identidade cristã está sendo implementada nas igrejas no Brasil. Isso é um ponto que tem que ser estudado, tem que ser analisado. Tem que entender como essas teorias de conspiração que não estão sendo navegadas aí pela escotolândia. Tem que rever essas escolas cívico-militares, isso aí é uma alienação do cacete. Tem que ver uma porção de coisa, bicho. Agora a gente só vai conseguir entender isso aí lá na frente. Pois é, Tony Dias. Né? Nosso tempo está se esgotando, Tony Dias. Né? Tivemos aí quase 1h30 de programa, Tony Dias. Né? E nós vamos despedir agora da nossa audiência, convidando ela a nos assistir no nosso canal de YouTube, também convidando a nos ouvir nas plataformas de streaming que a gente está, que é o Spotify, o Anchor, e falando o seguinte, que semana que vem, né, Tony Dias, nós temos mais um episódio de Jupissões, e que você, Tony Dias, estará nele, e que ainda não teremos o resultado da eleição, né, Tony? Não teremos. Não, mas a gente só tem 2 certezas na vida. Qual é a primeira certeza? Que a gente vai morrer. E a outra é que Bolsonaro, dia 5 de outubro, vai pegar 80% do salário do... Pois é, Tony Dias. Tá então, rachadinha. assim, talvez a gente não tenha ainda... Talvez não vamos ter o resultado das eleições ainda, mas talvez tenhamos um quadro mais... Né, tem Datafolha sexta-feira. Tem Datafolha na sexta-feira, né? E, de fato, nós vamos ter... Não, em quinta-feira tem a Rede Globo. Tem um debate, né? E, de fato, nós vamos estar na expectativa do que vai acontecer no dia 3 de outubro, que também temos a certeza, né, Tony Dias? 33 milhões de pessoas estarão passando fome no dia 3 de julho e será o desafio, né, de quem pegar ou no dia 3 ou no dia... Qual será o dia? Se tiver dia 28, eu acho. No dia 28 de outubro, no dia 29 de outubro, né? No dia 29 de outubro também será o dia, né, que talvez o próximo presidente terá esse desafio para, né, solucionar. Tony! 30 de outubro. Então, 31. Não, tem 31? 31. Né? Então, olha só. Então, Tony, abraço para você. Semana que vem nós vamos ter mais um episódio, o 46º episódio do Disrupções. Esse ano já chegaremos ao 50º episódio, talvez fazendo um balanço das eleições, né, Tony Dias? Talvez seja o não quero fazer balanço, eu quero falar de tecnologia. Não, vamos ter, Tony, vamos ter que fazer o balanço das eleições. Não, a gente vai fazer no dia 7, que vai encerrar esse... Tá bom. Mas, Tony... Eu só quero saber de uma coisa, bicho, eu não quero nunca mais falar de Bolsonaro. Pois é, torçamos, né? Mas, Tony, um abração para você, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, sei lá que horas vocês vão estar vendo a gente. E vamos virar voto. E vamos, no caso aí, virar voto. Então, Tony, abração para você. Até mais. Tchau.
Valeu.